Olá, eu sou o Vitor Hugo e hoje vou contar para vocês uma linda história de contação. Vamos começar então? Estão prontas? Então vamos lá, ativem a imaginação de vocês e vamos começar. O nome da nossa história é As Amizades de Quinjal. Bom, era uma vez uma linda e grande horta comunitária. Para quem não sabe, horta é o lugar onde são plantados e cultivados vários alimentos, como legumes, verduras. Tem, por exemplo, tem tomate, tem cenoura, tem abobrinha, tem pé de alface, tem batatinha. Batata, eu amo batata. E ela chama comunitária porque são várias pessoas de uma região que ajudam a cuidar dela e a tomar conta dela. Então, por exemplo, imagina agora uma verdura que você gosta muito, que a mamãe, o papai ou alguém prepara para você. Legumes. Pensou? Imaginou qual é? Então adivinha, lá na horta tinha. E além da horta, havia também naquele lugar muitas plantações de várias árvores. Tinha, por exemplo, pé de abacaxi, tinha macieira, tinha pé de abacate, tinha pé de jabuticaba, um monte de frutas mais gostosas. E tinha também uma fruta que era o que as pessoas mais gostavam, que era o pé de macieira. Você, aí, sabe o que é o pé de macieira? É pé de maçã. E além de maçãs, haviam também, e agora era a fruta, com certeza essa que mais tinha, a laranjeira, ou seja, pé de laranja. Essa era a especialidade daquele lugar. Todo mundo adorava comer laranja e naquela cidade era a fruta que mais tinha. E as frutas, elas também adoravam estar naquele lugar. Elas começavam ainda pequenininhas, em formas de semente, aí as pessoas iam regando, iam colocando água, elas iam crescendo, elas iam se desenvolvendo e formando lindas árvores e dando os seus frutos para nós. E as frutas, elas adoravam, além de tudo, que as pessoas as consumissem, as colhessem e as levassem para casa. Porque aí elas seriam aproveitadas de uma outra forma. Elas poderiam, por exemplo, ser comidas natural, assim, ó, dando aquela mordida na casca. Elas poderiam virar suco, aquele suco geladinho no calor, uma delícia, né? Elas também poderiam virar bolo, poderia virar torta, poderia virar doces, geleia, poderia misturar na comida, na salada. Na salada de frutas, a salada de fruta que elas mais gostavam. Imagina assim, ó, um potão, um balde cheio de fruta, todas elas nadando naquele caldo. Elas adoravam. E adoravam também porque as pessoas comiam as frutas e se sentiam felizes. Elas adoravam isso. Além de felizes, as pessoas também se sentiam saudáveis, porque as frutas, elas têm dentro delas um monte de nutrientes, um monte de coisa boa que ajuda a nossa saúde e ajuda a gente a ficar bem. Que legal, né? Pois então, voltando à nossa história, à nossa horta, nossas plantações, começou a acontecer uma coisa muito diferente naquela horta. As pessoas pararam de frequentar a horta, pararam de colher as frutas. E as frutas não sabiam o que estava acontecendo. Cada dia ia menos gente na horta. Cada dia menos, e elas iam acumulando, as frutas iam nascendo, iam crescendo, iam amadurecendo, e pior, elas chegavam até a apodrecer, que é quando a fruta fica estragada e a gente não consegue mais consumir ela. As frutas, os legumes, as verduras, com isso foram ficando tristes, porque toda aquela felicidade não existia mais na horta. Elas foram ficando para baixo, tristes, toda aquela beleza das flores, das plantas, das árvores, tudo estava indo embora. Foi então que as maçãs resolveram mudar essa situação. Elas falaram assim, não, do jeito que está, não pode acontecer. E lá foram elas então, igual feito detetives, procurando, vasculhando, pesquisando qual era o motivo daquele caos, daquele sumiço das pessoas. Foi então que elas descobriram, ouvindo as pessoas ali da vizinhança, o motivo das pessoas terem sumido. Sabe qual é? Havia
naquela horta, um monte de bichinhos, um monte de bichinhos. E eles estavam deixando as pessoas doentes. As pessoas, então, não poderiam sair mais das casas delas para ir na horta. Elas, então, ficaram preocupadas, ficaram com medo, até que elas resolveram buscar uma solução. Então, lá foram as maçãs conversar com as laranjas. Depois, elas foram todas juntas conversar com as outras frutas. Conversaram com os legumes, com as hortas todas. E juntas, elas resolveram chamar por uma ajuda. E é agora que vai entrar na nossa história nosso grande herói. Estão prontas? Então lá vem ele. O nosso herói da nossa história, que elas chamaram, era o Seu Quingel. O Seu Quingel, sempre muito higiênico, muito protetivo, ajudava as pessoas com sua limpeza a ficarem saudáveis e se proteger daqueles bichinhos que eu falei. Mas quem pensa que eles estavam só, está enganado. O Seu Quingel tinha muitas amizades, entre elas o Doutor Sabionete, e também tinha a Dona Máscara. Juntos, o Seu Quingel, a Dona Máscara e o Doutor Sabionete ajudavam aquelas pessoas a se protegerem daquela doença que eu falei, daquele bichinho que a gente mal consegue ver com nossos olhos. As frutas, então, foram falando para as pessoas, para a vizinhança, que elas podiam voltar agora a frequentar a horta, respeitando, lógico, todas as medidas de segurança. Então as pessoas voltaram a ficar felizes, chegaram lá na horta, elas iam em pouquinho, ficavam bem distantes e longes uma da outra, e chegando lá, elas usavam os nossos heróis para se protegerem e também para limpar e para higienizarem as frutas. A felicidade estava voltando a reinar naquele lugar. Acontece que, ainda na horta, lá no fundo dela, tinha um grande barracão de madeira. E nesse barracão morava o Chave de Grife. O Chave de Grife era uma ferramenta utilizada para consertos da horta, para instalações, para ajudar lá. E é só que acontece que o Chave de Grifo era uma ferramenta assim muito teimosa, ele era meio bravo, fazia as coisas do jeito dele, agia grosseiro com as pessoas, e ele, adivinha, foi ficando bravo com o Seu Quingel, porque todo mundo dava atenção para o Seu Quingel e esqueciam do Chave de Grife. Aí, ele, como eu falei, ele era muito bravo, muito teimoso, ele resolveu armar um plano para se ver livre do Seu Quingel. Então, lá foi o Chave de Grife conversar com as laranjas, e ele mentiu para elas, falando que aquele bichinho das doenças já tinha ido embora, e que eles não causavam mais perigo. As laranjas acreditaram no seu novo mestre, mesmo sendo uma fofoca mentirosa. E adivinha, elas foram lá todas juntas espalhar a notícia por toda a horta, por toda a plantação e para todas as pessoas. Só que as maçãs não acreditavam nessa história. Elas achavam ainda que esses bichinhos que eu falei eram perigosos, que eles estavam ainda por aí, eles eram perigosos. Elas não sabiam muito bem dessa história do seu Chave de Grife. Mas, de um lado, estava as maçãs e do outro as laranjas. Uma ficou contra a outra, uma do lado do Seu Quingel e a outra do lado do Chave de Grifo. E você aí? Qual fruta você escolheria? De que lado você ia estar? Bom, acontece que as pessoas da horta ali em volta, elas começaram a ficar em dúvida, começaram a ficar ressabiadas, não sabiam para que lado que elas iam, e com o tempo elas foram deixando de utilizar o Seu Quingel, o Doutor Sabionete e a Dona Máscara. Eles foram ficando esquecidos lá no canto. Foi aí que o Chave de Grifo novamente teve uma ideia. Ele pegou uma caixa e falou que ia guardar, ou melhor, trancar o Seu Quingel dentro da caixa. Então lá foi ele guardando o Seu Quingel, guardou o Doutor Sabionete e guardou a Dona Máscara e fechou assim eles e deixou eles bem guardadinho assim. E deixou eles lá,
fechados, para ninguém poder usar. Adivinha o que aconteceu? Os dias foram passando, passou um dia, passou 2, passou 3, passou uma semana, passou 14 dias e aqueles bichinhos que eu falei, adivinha, eles estavam todos de volta. Eles estavam com força total, espalhando as doenças para todas as pessoas. E isso fez com que novamente as pessoas deixassem de frequentar a horta. Então foi toda aquela história de novo. As frutas cresciam, amadureciam, apodreciam e ninguém podia recolhê-las, porque as pessoas deixavam de frequentar a horta. Elas foram então ficando tristes, foram ficando sozinhas, foram apodrecendo, toda aquela beleza da horta foi se perdendo de novo. Até que as maçãs, e agora junto com as bananas, banana é uma outra fruta, junto com as laranjas, elas decidiram que do jeito que estava, as coisas não podiam continuar. E que elas deveriam encontrar uma solução e encontrar também a felicidade delas de volta, porque elas mereciam isso. Então, lá foram as laranjas, lá foram as maçãs, lá foram todas as outras frutas, os legumes, todo mundo da horta foi confrontar o seu chave de grife e exigir a libertação do seu quinjel. Elas foram indo, até que, quando elas avistaram aquele casarão, o barracão de madeira, onde o seu chave de grife morava, elas nem reconheceram o lugar. Ele estava todo capenga, todo quebrado, as madeiras estavam soltas, as janelas quebradas, as portas todas tortas. E até vazamento de água, de cano de água tinha. Elas então entraram lá dentro assim, e procurando o seu chave de grife, e a surpresa delas, nem o chave de grife parecia o mesmo. E agora ele estava todo moadinho, quietinho, tristonho, cheio de poeira em volta dele, porque ninguém mais utilizava ele para consertar as coisas. Assim que o chave de grife as viu, ele ficou muito feliz e já foi logo pedindo desculpas pelo que ele tinha feito. O chave de grife, ele percebeu que ele tinha tomado uma atitude errada, que ele agiu de má fé e as coisas que ele fez trouxe uma consequência, não só para ele, quanto para as frutas e também para toda aquela comunidade. Então, o chave de grife, junto com as frutas, foram lá e libertaram novamente os nossos heróis. Aqui estão eles de volta, o seu quinjel, a dona Máscara e o doutor Sabionete. Com isso, a notícia de que eles, nossos heróis, estavam de volta, passou a se espalhar por toda a horta, por todas as plantações e para todas as pessoas, fazendo com que assim elas voltassem a frequentar a horta, tomando todas as medidas de segurança que eu falei. Então, as pessoas iam lá com distância, usavam nossos heróis, e com isso elas colhiam os alimentos, eles voltaram a ficar bonitos, a ficar nutritivos, a ficar fortes, e todo mundo aprendeu, inclusive o chave de grife, a importância de utilizar os nossos heróis. E assim, a felicidade voltou a reinar naquele lugar. Fim da nossa história. Mas, agora, cá entre nós, eu e vocês. Aqui, a gente ainda não sabe até quando a gente vai precisar utilizar o seu quinjel, o doutor Sabionete, a dona Máscara e ficar longe das pessoas que a gente gosta. Mas a gente tem que aprender e entender que é muito importante que a gente faça isso, pela nossa saúde e pelo bem das pessoas que a gente gosta. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje. Entenderam, aproveitaram como a gente pode imaginar e criar histórias com objetos da nossa própria casa? Legal, né? E ó, fica a dica então pra gente, quem sabe hoje mais tarde, comer uma deliciosa salada de frutas. Tchau, muito obrigado. Até a próxima. Tchau.